Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algoritmos genéticos, o que nos remete de novo ao assunto de busca local, que já foi discutido em vídeos anteriores aqui. Especificamente, antes da gente entrar em algoritmos genéticos, nós vamos falar um pouco de alguns algoritmos que vão nos dar uma motivação para a proposição desses algoritmos. Posteriormente, nós vamos discutir o algoritmo genético, suas etapas e as operações que nós podemos fazer dentro de um algoritmo genético. Perfeito? Então vamos lá. Então, antes de começar, eu só queria deixar aqui registrado o agradecimento aos professores Rafael Rossi e Ricardo Marcassini, lá do campus de Três Lagoas aqui da UFMS, que cederam gentilmente parte do material que eu utilizo aqui nessa aula, beleza? Bom, para a gente recapitular, né, o que já foi dito lá no vídeo de busca local, né, que esses algoritmos eles são úteis, né, naquelas situações em que apenas o estado final, né, só a configuração final, ela me interessa. Então, o caminho que eu percorro para chegar nessa minha solução, ela não importa, tá? Típico exemplo disso, né, aquele problema das 8 rainhas que eu falei. A definição do problema consiste em encontrar uma configuração do meu tabuleiro 8x8, né, em que eu consiga alocar as 8 rainhas de maneira que elas não se ataquem. Percebam que nessa condição, né, qualquer outra solução que não seja uma solução final não me interessa. A definição do problema já restringe as possíveis configurações para mim a apenas aquelas configurações em que eu tenho as 8 rainhas e elas não se atacam. Tá joia? Então, como eu tenho várias possíveis soluções para esse problema, encontrar uma solução consiste em fazer um processo de otimização, né? Procurar por aquela solução, a solução mais próxima, né? Utilizando algum viés de busca no meu espaço de estados que se enquadre na definição desse problema. Tá? Outras soluções, outros tipos de problemas, né? Distribuição de recursos, alocação de sala de aula, entre outras tantas, né? Em que o que me interessa é apenas a solução final, beleza? Esses algoritmos de busca local, então, eles consomem pouca memória, tá, pessoal? O fato deles não armazenarem o caminho, né, não se preocuparem em armazenar o caminho percorrido, isso faz com que eles consomem pouca memória. Nós vamos ver já já que esses caras, eles armazenam apenas a configuração atual e algumas variações, né, os filhos que eu posso chegar a partir desse cara nesse momento, tá bom? Então, todo o caminho percorrido não é necessário de ser armazenado, perfeito? E além disso, né, outras possibilidades, né, não são armazenadas. A gente vai ver que esses caras são meio que algoritmos gulosos, então eu não guardo alternativas em memória para poder fazer essa busca, tá bom? Via de regra, tá? Bom, e aí a gente viu lá o algoritmo Hill Climb, né? Eu não vou entrar em detalhe, ele está bem detalhado naquele vídeo em que a gente fala de busca local, mas só para a gente recapitular, o Hill Climb ele faz um processo de busca até o ponto em que o sucessor mais bem avaliado dele, né, o filho mais bem avaliado, certo? O highest valued successor do meu nó atual, tem uma função de avaliação maior do que a do meu nó atual, tá? Se o próximo nó, né, o próximo nó mais bem avaliado, tem uma função de avaliação que é pior do que do meu nó atual, certo? Se a avaliação do próximo nó é menor ou igual, né, assumindo que eu estou fazendo um processo de maximização, então ele para a busca, né? E a gente discutiu disso, né? É como se a gente estivesse subindo uma montanha, certo? Subindo uma montanha sem poder enxergar o que temos pela frente, né? E a partir do momento em que eu vou dando passos, certo? E eu chego aqui, o próximo passo que eu vou dar está no mesmo nível do atual, né? Então eu falo o seguinte, olha, eu não sei o que tem pela frente, não sei quanto ficou para trás. Se o próximo passo que eu dou vai me deixar no mesmo nível que eu estou atualmente, né, então eu paro a minha busca por aqui. Tá? E a gente viu que isso pode me levar, né, a ficar preso em máximos locais, que é exatamente esse caso que a gente está mostrando aqui, né? O meu algoritmo Hill Climb, nesse caso, ele pararia aqui o meu processo de busca, certo? Mas o melhor resultado, claramente, está aqui em cima, certo? O melhor resultado que ele poderia alcançar, o topo da minha montanha, seria aqui em cima, né? Então isso daqui é o que a gente chama de um problema de máximo local. Ele está preso aqui, onde localmente, de fato, é um máximo, né, considerando a vizinhança, né, é um máximo, é um ponto de máximo, mas se ele continuasse o processo de busca, ele muito provavelmente chegaria aqui em cima, que seria o melhor ponto possível desse meu processo, né?
Então, nesse sentido, né, que a gente tem esses algoritmos de busca local, que não se importam em armazenar os espaços percorridos, né, que se preocupam apenas em encontrar uma configuração válida para o meu problema, né, a gente se aproxima muito de problemas de otimização. Esses caras são muito úteis em problemas de otimização, porque eles conseguem encontrar soluções que são razoáveis, né, são aproximações, não são necessariamente a melhor solução. Então, a gente diz que são soluções razoáveis, certo? Não, a gente não tem essa garantia de encontrar a melhor solução, mas analisando um conjunto de espaços muito grande ou infinito. Se a gente lembrar, né, os outros problemas de busca que a gente detalhou até agora nos outros vídeos, eles tinham uma certa limitação de espaço de estados, né? Eles não conseguiam explorar espaços de estados muito grandes da maneira pura como a gente viu aqui, né? Então, esses problemas, esses algoritmos de busca local, eles conseguem se dar bem nesse processo de espaços em que eu tenho muitas possibilidades, né? E a gente vai ver aqui, até em espaços infinitos, eles conseguem atuar, sem garantir, obviamente, encontrar a melhor solução, mas conseguem aproximações que, via de regra, são boas, perfeito? Então, esses caras são muito úteis para esses processos de otimização que a gente encontra invariavelmente na literatura, tá? Então, olha só. Aqui tem dois exemplos, né? Um em que eu tenho um espaço finito de soluções, o quebra-cabeça de 8 peças que a gente tem aqui, né? Esse cara, ele tem aqui um espaço finito, mas muito grande, né? A gente viu que para uma configuração, ele tem um fator de ramificação de 4, e se a gente for considerar todas as soluções, eu vou ter muitos estados, e minha árvore de busca ela não é uma árvore pequena. E aqui eu tenho um exemplo, né, de um espaço infinito, né? Eu estou tentando solucionar essa equação aqui, né? X ao quadrado mais seno de x menos y ao cubo mais tangente de y igual a 5. Né? Então eu tenho infinitas combinações de valores de x e y que podem me gerar uma solução válida para essa minha equação. Né? Então aqui eu tenho um exemplo de um espaço infinito, né, onde eu tenho infinitas possibilidades. Perfeito? Bom, então... a gente viu, né, que o algoritmo Hill Climb ele nunca faz esse movimento de ladeira abaixo. Né? Então, de novo, assumindo que a gente está considerando uma função de maximização, né, o Hill Climb ele nunca desce, né, ele nunca vai para um movimento, né, em que ele possivelmente vai para baixo. Né? Então, numa situação como essa, se ele chegou aqui em cima, ele não desce aqui para depois subir novamente. Meu algoritmo Hill Climb ele só assume que ele vai para cima, beleza? Então ele nunca faz esse movimento de ladeira abaixo, assumindo que eu estou fazendo um processo de maximização da minha função de avaliação, né? Com isso, a gente já discutiu que ele pode ficar estagnado em ótimos locais, né? E por outro lado, né, considerando que esse cara que ele tem esse viés de sempre caminhar para cima, se a gente fizer movimentos puramente aleatórios nesse cara, né, aleatoriamente mexer para baixo, assumir que ele pode fazer movimentos para baixo, sem procurar a melhor solução, sem buscar otimizar a minha função objetivo, isso é extremamente ineficiente, tá? Então, surge uma primeira variação, né, interessante aqui para a gente do Hill Climb, que a gente vai discutir, que é o algoritmo da têmpera simulada, né, ou do Simulated Annealing, ou do recozimento simulado, a gente tem esses nomes na literatura. Tá? Então esse cara ele combina o Hill Climbing com uma caminhada aleatória, e a gente vai ver que, como é o funcionamento desse cara nesse momento. Tá? Então, de onde que surgiu isso, né? De onde que surgiu esse nome têmpera simulada? Lá na metalurgia, o processo de têmpera ele é utilizado para tornar vidros e metais mais duros. Tá? E ele funciona da seguinte forma. Primeiro, ele submete esses produtos a uma temperatura mais alta e a partir desse momento ele vai diminuindo a temperatura gradualmente. Então ele começa com uma temperatura alta para forjar o material e ele vai diminuindo essa temperatura ao longo do tempo. Tá? Então isso é o que a gente chama de processo de têmpera de um material, beleza? Aqui pra gente, né, o Simulated Annealing, o nosso algoritmo da têmpera simulada, ele funciona da seguinte forma, a gente consegue pensar, né, na seguinte analogia para explicar esse cara. Imagina que a gente quer mandar uma bolinha de ping-pong para uma cavidade mais profunda e uma superfície irregular. Então imagina que a gente tem uma superfície dessa forma aqui assim, né? Que a gente tem
uma superfície com algo como isso, que se aproxima muito, por exemplo, com uma superfície de erro, que a gente vai discutir posteriormente em outros vídeos aqui no canal, tá? Mas que basicamente eu coloco aqui em cima, então, nesse meu problema, uma bolinha aqui em cima, uma bolinha de ping-pong, e aí eu dou um empurrão nela aqui para baixo, certo? Muito provavelmente, essa minha bolinha ficaria presa, né, aqui nesse primeiro ponto, né, vamos assumir que aqui eu tenho uma cavidade, né, muito provavelmente ela ficaria presa aqui nesse meu ponto, né, e não conseguiria sair dali, certo? Imagino que isso daqui é uma superfície como um tecido ou algo assim, né, e a minha bolinha ficaria presa aqui, mas claramente eu desejo que a minha bolinha vá para o ponto mais profundo, que seria esse meu ponto aqui, né? Então, eu tenho que pensar em alguma forma de evitar que a minha bolinha fique presa, né, nessas profundidades que não são aquele ponto em que eu quero chegar. Obviamente, vocês já conseguem perceber que isso daqui é uma analogia para o meu mínimo local, aqui nesse caso, né, contra o meu mínimo global, né? Isso aqui, se eu pensar como uma superfície de erro, por exemplo, né, uma superfície de erro, aqui eu teria um erro mínimo local, digamos assim, um erro mínimo global aqui nessa situação, tá? Então, eu quero fazer com que a minha bolinha role até conseguir chegar aqui embaixo, se desviando, se desvinculando, desvencilhando, né, desses pontos em que ela provavelmente ficaria presa, que são os meus mínimos locais, tá? A ideia é que, se eu pegar isso aqui, né, pensar essa minha superfície e chacoalhá-la, né, chacoalhar essa minha bolinha, eu quero fazer com que ela se desloque, né? Se eu pegar essa minha superfície aqui, imagina que isso aqui é um tecido, e eu mexer nesse tecido, eu quero chacoalhar essa minha bolinha de maneira que ela consiga passar por esse ponto e voltar aqui para baixo, né? Então ela vai meio que dar um pulo aqui, né? Pular para... O pulo aqui está muito grande para ser exatamente assim, né? Então a minha bolinha que estaria presa aqui, ela faria esse movimento, né? Ops, mexi aqui, ela provavelmente vai se desvincular daqui, vai novamente rolar aqui para baixo, né? E assim sucessivamente, aqui novamente, quando ela ficasse presa aqui embaixo, eu chacoalhasse isso daqui, chacoalhasse esse meu ponto, né? De maneira que ela seria novamente induzida a rolar aqui para cima novamente, né? Então ela daria um pulinho para cá, um pulinho para cá, um pulinho para cá, até que ela chegasse aqui em cima e rolasse aqui para baixo novamente, né? Se a gente perceber, né, como esse daqui é o meu processo de otimização, né, em que eu quero minimizar esse meu erro, digamos assim, tá? Esse chacoalhão que a gente está falando aqui seria fazer com que a minha bolinha ela conseguisse rolar para cima. Se eu assumir, trazendo para o contexto de minimização, né, seria fazer com que esse meu agente que está num ponto que está cuja vizinhança, digamos assim, são apenas opções que tem uma função de avaliação pior do que a que ele tem nesse momento, seria fazer com que ele navegue por esses estados que têm uma função de avaliação pior durante algum tempo, para ver se ele encontra uma solução melhor do que a que ele parou naquele momento, né? Então seria fazer com que ele navegasse por alguns estados de uma maneira estocástica, digamos assim, né? Navegando por esses estados até chegar numa solução melhor, tá? Então, o truque nesse caso aqui, seria chacoalhar forte o suficiente para afastar a minha bolinha desse meu mínimo local, né? E fazer com que ele chegue aqui no meu mínimo global nesse caso. Perfeito? Então a ideia do Simulated Annealing é fazer com que, uma vez que a minha bolinha ficou presa, eu chacoalho ela com mais força enquanto ela está nos estados iniciais, enquanto ele está no começo da busca, e à medida em que ele vai se aproximando, vai aumentando as iterações, na medida em que vai navegando, eu vou chacoalhando cada vez com menos força. Tá? Então eu começo chacoalhando bem forte aqui em cima, e à medida em que ela vai navegando, eu vou assumindo que ela está se aproximando do meu objetivo, né? E à medida em que ela se aproxima do objetivo, eu tenho que chacoalhar cada vez mais devagar, porque senão o que vai acontecer? Se eu chacoalho muito forte, se a minha bolinha está, por exemplo, presa aqui, né? Se eu chacoalho muito forte essa minha bolinha, ela pode pular, por exemplo, diretamente para cá, né? Ó,
se o meu chacoalhão é muito forte, ela pula diretamente para cá e aí ela vai tentar navegar lá para o outro lado, né? Ela pula o ponto em que ela deveria estar. Então, a ideia é que no começo do meu processo de navegação, no começo do meu processo de busca, eu chacoalho bem forte, que é para chegar mais próximo possível aqui do meu mínimo global, aqui nesse caso, né? E à medida que vai aumentando, eu vou assumindo que ele está se aproximando, eu vou diminuindo a força com que eu estou chacoalhando essa minha superfície para a minha bolinha sair desses mínimos locais. Perfeito? Então isso aqui, por isso que a associação com a têmpera, né, vem disso, né? Eu começo com a minha temperatura de chacoalhão, digamos assim, aqui em cima é bem alta, e à medida que eu vou aumentando, à medida que vai passando as iterações, vão passando as iterações, eu vou diminuindo essa temperatura do chacoalhão, beleza? Então por isso que a gente faz essa analogia com a têmpera, o processo de têmpera, tá? Então aqui é só para a gente ver, né? Aqui está o pseudocódigo desse algoritmo da têmpera simulada, e ele começa, né, com o meu problema, com essa função de schedule, que vai fazer o seguinte: essa função ela vai me dizer qual é essa temperatura, entre aspas, do meu chacoalhão. Ela vai, idealmente, essa temperatura de schedule vai dar um valor mais alto nas primeiras iterações do algoritmo, e ela vai tendendo a diminuir, né, então essa T ela começa alta aqui nas primeiras iterações e ela vai diminuindo, né? Imagina que eu tenho aqui o valor das iterações, né? A minha temperatura ela vai diminuindo à medida em que eu aumento as minhas iterações, beleza? Então, vamos fazer aqui um gráficozinho 2D, só para que vocês entendam, né? Eu tenho aqui a minha temperatura e aqui as minhas iterações, tá? Então a minha função de schedule ela vai me dar um valor alto aqui em cima e ela vai caindo, e aí obviamente depende da minha função utilizada. A ideia é que a minha temperatura ela vá caindo à medida em que as minhas iterações vão evoluindo, beleza? Como que é essa função aqui? Depende, né? Aí depende de como está implementada essa função schedule. Pode ser qualquer função que me dê esse comportamento, tá? Que vai diminuindo a minha temperatura ao longo do tempo. Uma típica função que me dá isso, né, é uma função de log, né? Então uma função de log ela me dá algo como isso daqui, né, que ela vai diminuindo ao longo do tempo, e aí, aí a gente pode pensar em variantes dessa função de log para fazer esse tipo de comportamento, perfeito? Bom, então percebam aqui, vamos passar rapidamente aqui por esse pseudocódigo, só para que fique claro o funcionamento desse cara, né? Então a minha temperatura, perceba que esse meu T aqui, o Tzinho está guardando a iteração, né? E o T grande aqui, ele está guardando para mim esse valor da temperatura, né? Então ele chama essa função schedule, que não está mostrada aqui, mas eu já expliquei que pode ser qualquer função que me dê esse comportamento, passando o número da iteração, espera-se que o T seja grande nas iterações iniciais e o T vá diminuindo ao longo das iterações, tá? Então, se minha temperatura for zero, né, se ele chegou num ponto em que ele não quer mais mexer naquele ambiente, né, que não vai ter mais nenhum chacoalhão, ele retorna no atual, falando o seguinte: olha, terminei a navegação e não consegui encontrar nada. Chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei e cheguei nesse estado que não é um estado final, mas é onde eu parei a minha avaliação, tá? Aí o que ele vai fazer? O seguinte: se o T não for igual a zero, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar como próximo um sucessor aleatório do meu nó atual, tá? Então ele pega o meu nó atual aqui, né? Vamos fazer aqui, desenhar aqui de verde. Ele vai pegar meu nó atual, vai pegar todos os sucessores dele e, ao invés de olhar para a função de avaliação de cada um deles, ele vai selecionar algum aleatoriamente, tá? Então, por exemplo, ele selecionou esse cara aqui aleatoriamente, tá? Aí ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai olhar, pegar aqui, né, calcular o que ele está chamando aqui de delta E, que é a diferença da função de avaliação desse meu cara. Então aqui eu tenho o que ele está chamando esse aqui é o meu current, né? Esse aqui é o meu current. E esse aqui é o meu next que ele selecionou nesse momento, tá? Esse cara aqui é o next. Tá? Esse cara aqui tem uma função de avaliação que é uma função de avaliação, sei lá, vamos dizer que esse cara aqui tem a função de avaliação 3, e esse cara aqui, vamos dizer que ele tem a função de avaliação 8 nesse caso, tá? Então ele está olhando o seguinte, olha, o próximo, ele está fazendo esse delta E, que é a diferença desse
dessa função de avaliação desse próximo filho, que nesse caso é 8, menos a função de avaliação do meu nó atual, que é 3 nesse caso. Ele vai fazer a diferença dos dois, né? 8 menos 3 deu 5. Como 5 é maior do que 0, ele já falou o seguinte, olha, se eu navegar para esse cara aqui, ele me parece mais promissor do que meu cara atual. A função de avaliação é melhor. Então, eu vou direto para esse cara aqui. Não vou avaliar os demais filhos. Ele encara o seguinte, sorteia um cara aleatoriamente. Esse cara tem a função de avaliação melhor do que a do nó atual, então ele já vai navegar para esse cara. Perfeito? Caso contrário, né? Imagina que então, que eu tenho a situação contrária, né? Imagina que o do meu nó atual é 8 e que o desse cara sorteado é 3, tá? Caso contrário, a diferença desses dois, né? 3 menos 8 aqui nesse caso, né? 3 menos 8 deu menos 5, certo? Então, ele não se enquadrou aqui, ele não achou um cara que tenha a função de avaliação melhor, mas ainda assim ele considera navegar para esse cara de acordo com uma função de probabilidade, tá? Então ele faz o seguinte, olha, ele só vai para o próximo se o valor, eu sorteio um número aleatório, né? Se esse número aleatório for menor do que essa minha função de probabilidade aqui, tá? Vamos entender esse cara aqui. Isso aqui é uma função exponencial, né? Seria aquele 2,87 alguma coisa elevado a ΔE dividido por t, beleza? Lembrando que para ele cair aqui, né, o meu ΔE é um valor menor do que 0. Então esse cara aqui, esse meu ΔE, é um valor menor do que 0, perfeito? Menor ou igual a 0, né? Então, o que vai contar aqui para mim, né? Esse t, o t grande que a gente tem aqui, né? Lembrando que ele é calculado nessa função schedule, esse t grande ele vai ser um valor grande no começo, nas maiores iterações, certo? Então ele vai funcionar de acordo com essas funções de distribuição aqui, né? Então, quando esse t é um valor grande, essa equação que a gente tem aqui, né? O meu ΔE dividido por t, lembrando que ΔE é um valor, via de regra, negativo, né? Então, quando esse cara aqui, o t é grande, né? Esse meu expoente, ele tende a ser maior, né? Então, o que acontece com toda essa equação, com o meu e elevado a ΔE sobre t? Essa minha probabilidade, perceba que aqui, né, esse caso aqui, esse else é uma escolha ruim, digamos assim, né? Escolha ruim, a gente pode encarar assim, né? Então esse cara, né, ele vai fazer uma escolha ruim com uma probabilidade maior nas iterações iniciais. É aquela questão do chacoalhão que a gente falou, né? Nas iterações iniciais, o meu chacoalhão ele tende a ser maior, né? Então a chance dele escolher um estado ruim nas iterações iniciais, né, ela é maior, né? Então quer dizer o seguinte, olha, quando eu estou aqui lá naquela superfície de navegação que a gente tinha, né? Assim, algo assim, né? Rolei a minha bolinha, né? Rolei a minha bolinha aqui de cima, minha bolinha vai estar aqui, né? Rolei ela para cá. Ela provavelmente vai ficar presa aqui, né? Vai ficar presa logo de cara aqui. Então, eu estou falando o seguinte, nas iterações iniciais, a chance de eu escolher um estado sucessor, né, uma próxima posição para minha bolinha, com altura maior do que a altura que ele está agora, é maior no começo do que no final. Então, eu só vou assumir um próximo estado ruim, né, que seria, nesse caso, por exemplo, navegar para cá, certo? Com maior probabilidade aqui no começo. À medida em que eu vou navegando, vou chegando mais, aumentando as iterações, né, eu assumo que eu estou chegando mais próximo e essa probabilidade ela vai diminuindo ao longo das iterações. Então, no Simulated Annealing, né, a chance de eu fazer uma escolha ruim no começo ela é maior do que de eu fazer uma escolha ruim mais para o final. Perfeito? Então, a gente tem aqui, né, se o movimento, basicamente, a leitura desse pseudocódigo é a seguinte, se o movimento melhora a minha situação atual, ele é sempre aceito. Então, lembrando, eu escolho um sucessor aleatoriamente, se ele melhora a minha situação, eu já vou direto para ele. Caso contrário, eu posso aceitar de acordo com essa probabilidade, que diminui exponencialmente, né,
de acordo com quão ruim é o meu movimento, né? Então, percebam que eu olho, né, esse ΔE, a gente viu aqui, né, nesse caso aqui, meu ΔE deu -5, né? Imagina que eu tivesse aqui um outro estado, por exemplo, cuja função de avaliação fosse, sei lá, 5 aqui nesse caso, né? Ficaria 5 menos 8, que é igual a -3. Percebam que então -3 é menos ruim do que -5. Então nessa minha função de probabilidade, né? Uma vez que eu jogaria lá, seria 2,87 elevado a -5 dividido pelo t, e o outro seria 2,87 elevado a -3 dividido pelo t, né? Usando o mesmo valor de t. Essa minha função aqui, né, daria uma probabilidade maior do que esse cara aqui, certo? Então, essa minha probabilidade de aceitar esse meu estado ruim seria maior do que a desse outro cara aqui, beleza? Então, a chance de eu escolher um estado ruim, um sucessor ruim, ela depende desses dois fatores. Da diferença de avaliação do sucessor em função do meu nó atual, que é o meu ΔE, e do T, né, que é essa temperatura da têmpera simulada que a gente vai fazendo, beleza? Com isso, né, aqueles piores movimentos são mais prováveis nas primeiras iterações do que nas últimas iterações, beleza? E é garantido, né, é mostrado que se essa minha função schedule, né, que a gente utiliza, ela diminui vagarosamente o suficiente, se essa queda, né, da minha temperatura ela é devagar o suficiente para o meu problema, né, o meu algoritmo, então, eu consigo provar que ele converge para o meu ótimo global, beleza? Eu consigo provar que ele se desvencilha desses ótimos locais de maneira ótima, tá? Consegue encontrar. A grande questão, então, é adaptar essa função schedule aqui para o contexto do nosso problema, da nossa aplicação, beleza? Bom, além disso, né, uma coisa que a gente tem que discutir antes de entrar na discussão do algoritmo genético é essa questão do local bin search, né? Que é basicamente aquela estratégia da gente manter em memória mais de uma solução, né? Então, quando a gente mantém só um nó em memória, né, isso aí eu estou limitando muito o encontro da solução. Lembra lá que a gente discutiu lá no vídeo de busca local que eu posso ter várias inicializações do meu problema, né? E a gente mostrou num gráfico que se eu inicializar o meu problema de diversas soluções, né? Imagina que eu tenho uma curva bem distinta como essa, né? A gente tem algo como isso daqui assim. Imagina que eu estou querendo maximizar o meu problema, né? Imagina que se eu começo só com um agente, começando a minha busca daqui, né? Daqui para cá, a chance dele ficar preso nesses máximos locais que ele tem aqui ao longo do caminho é grande, né? Então, se eu começasse com vários agentes ao longo do meu processo, né? A chance de eu encontrar uma solução boa, né, seria interessante. E o Local Bin Search, ele vem nesse caminho, né? Ele mantém K estados em memória ao invés de apenas um, tá? Então, como que funciona essa estratégia? A gente inicialmente gera K estados aleatórios, então esses pontos iniciais que eu vou gerar do meu processo de busca é aleatório, né? A gente pode pensar, por exemplo, trazendo para o problema do problema lá das N rainhas, do problema das 8 rainhas, eu posso pensar em K configurações iniciais do tabuleiro, onde eu aloco aleatoriamente as rainhas dentro do meu tabuleiro, perfeito? E aí a cada passo, né, todos os sucessores de todos os K estados são gerados. Então eu gero todas as possibilidades para cada um deles. E aí o que eu faço é analisar, então aqui eu tenho K vezes K nesse ponto, né? Aqui eu tenho K vezes K possíveis estados. Para cada K que eu já tinha em memória, eu gerei os sucessores, né? Que via de regra são outros, não vou chamar de K aqui, só para a gente fazer, vou chamar aqui K de vezes S, pronto. Tá? Então para cada um deles eu gero todos os sucessores, beleza? E aí, dentre todos esses K vezes S, eu vou avaliar aqueles K estados que são mais sucessores, que são os mais promissores, digamos assim. Tá? Então eu olho, por exemplo, aqui, né, para cada um deles, imagina que eu estou gerando os dois vizinhos, né, os dois possíveis caminhos que eu posso ter. Né? Então, posso vir para cá, por exemplo,
navegando para cá, eu vou gerar um outro ponto aqui, eu vou gerar um outro ponto aqui, vou gerar um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, aqui e aqui na minha curva de erro, aqui e aqui, aqui e aqui, né? Que seriam as possibilidades de navegação. O que eu faria então? Eu olharia para os K estados com a melhor função de avaliação, né? Que seriam, olhando para cá, né? Bem no olhômetro, considerando que meu K é igual a 5 aqui, né? Que eu comecei com 5, seria esse cara aqui, esse cara, 1, 2, esse cara, 3, esse cara, 4 e esse cara 5, beleza? Então eu ignoraria todos os outros pontos e faria minha busca olhando para esses 5 estados que se parecem mais promissores, tá? A estratégia então do Local Bin Search consiste nisso: inicializar aleatoriamente com K estados aleatórios, gerar todos os sucessores desses K estados e depois, dentre todos esses K vezes S estados, escolher aqueles K com a melhor função de avaliação, perfeito? É isso que a gente utiliza para justificar o algoritmo genético que a gente vai ver já já, tá bom? Bom, em sua versão mais simples, né, nesse exemplozinho que eu dei aqui, né, já dá para ver que eu estou esquecendo esses caras daqui, né? Eu estou esquecendo esses caras de cá, beleza? E estou preferindo, né, estou dando uma preferência para esses caras mais à direita de cá, né? Então, são todos aqueles que são gerados pelos que inicialmente pareciam mais promissores, vamos dizer assim, né, que estão mais próximos de uma função de avaliação maior, né? Isso pode levar para a gente o que a gente conhece como falta de diversidade, né? Ou seja, eu estou concentrando os caras que eu estou mantendo em memória numa pequena região dos espaços de estado, né? E é fácil a gente perceber, né? Tá todo mundo concentrando para cá e eu tô deixando esses outros caras aqui em esquecimento, né? Uma vez que eles não ficam entre os meus K promissores, eu tô mantendo em memória, tô colocando como candidatos a serem explorados mais esses caras de K, né? Então, para isso, né, a gente tem uma variante do Local Bin Search que me diz o seguinte, que estocasticamente, né, que meio que, muito entre aspas, né, aleatoriamente, eu escolho esses K estados que ficam em memória, tá? Então, ao invés de eu escolher os melhores K sucessores, eu escolho aleatoriamente os meus K sucessores, entre aspas, tá? A maior probabilidade de seleção é dada aos melhores sucessores, beleza? Então, eu vou, dentre todas as possibilidades que eu teria aqui, né, eu vou sortear aleatoriamente esses caras, mas não é necessariamente aleatório. Eu vou seguir uma distribuição de probabilidade na qual os caras que têm a melhor função de avaliação vão ter maior chance de serem selecionados, mas eu não deixo zerada a probabilidade de escolher esses caras de cá, por exemplo. Tá? Eles ainda continuam com uma função, com uma probabilidade de serem selecionados. Obviamente, quanto menor for a função de avaliação desses caras, né? Então aqui eu tenho uma função de maximização, certo? Quanto menor for a avaliação desse cara, menor é a chance dele ser escolhido como meu sucessor. Mas essa chance não é zero, tá? Tal como lá no Bin Search inicial, beleza? Isso, gente, essa seleção estocástica dos K sucessores, isso lembra pra gente o processo de seleção natural, que é aquilo que se encontra na natureza, né? Que diz lá da evolução dos seres, que me diz o seguinte, que os indivíduos mais bem adaptados têm mais chances de sobreviver. Mas a chance desses caras não é zero se ele for um indivíduo mal adaptado, tá? Então, indivíduos que são bem adaptados, eles têm mais chance, mas a chance não é zero para aqueles caras mal adaptados, perfeito? Bom, pessoal, então, nós vamos parar por aqui nesse primeiro vídeo, onde a gente deu uma introdução a esse processo de busca local, que já dá para perceber que a gente está chegando em algo próximo ao algoritmo genético, né? A gente já falou aqui em seleção natural, que é algo que remete a gente aos algoritmos genéticos. Então, essa parte da têmpera simulada, do Local Bin Search e as suas variantes, do Stochastic Bin Search principalmente, né? Ele motiva a gente, é o embasamento que a gente vai utilizar para descrever o algoritmo genético, e a gente vai falar desse cara no próximo vídeo, beleza? Até lá!